Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Pois é, quem diria que eu falaria isso, mas estou com saudade da presença de todos vocês, viu, queridos? É um novo jeito da gente poder estar se comunicando. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, quando a gente estuda a história da humanidade, a gente vê que o ser humano conseguiu superar enormes dificuldades e catástrofes ao longo da época, porque nós temos uma característica que nos distingue de todos os demais seres. Nós temos uma resiliência enorme e uma inventividade para poder nos adaptarmos que não tem paralelo com as outras espécies desse mundo. Então, a gente vai superar mais essa e vai conseguir logo estar aqui presencialmente, tratando diretamente como nós fazíamos sempre. Enquanto isso não acontece, a gente vai tentando se ajustar e fazendo essa adaptação de poder dar essas aulas remotamente. Logicamente, são aulas mais condensadas, mais breves, para que também não fique muito cansativo para vocês. E que, portanto, exige cada vez mais o comprometimento do aluno para que ele vá buscar maior profundidade naquilo que está sendo tratado. Ok? Muito bem. Nós já estamos no último bimestre para vocês. Um ano atropelado, ficou complicado, mas eu vou dar preferência em concluir aqueles contratos que eu reputo fundamentais para que vocês tenham um mínimo de informação a respeito dos contratos em espécie. E eu me lembro que na nossa última aula presencial, nós começamos a tratar da locação. E fizemos a análise da locação na perspectiva do Código Civil. E disse eu para vocês, existe ainda a locação do imóvel rural, que é regulamentada pelo Estatuto da Terra, e existe a locação do imóvel urbano, que é regulamentada pela Lei do Inquilinato, a Lei 8.245/91. E a aula seguinte que nós teríamos seria justamente a Lei do Inquilinato. E não foi possível tê-la. Então, eu quero completar essa matéria, é disso que nós vamos falar hoje, de locação na Lei do Inquilinato. Ok? Muito bem. A locação, o contrato de locação nós já falamos, é aquele contrato pelo qual uma pessoa cede o uso de um determinado bem por um determinado período de tempo, mediante uma certa retribuição. No caso da locação da Lei do Inquilinato, é a mesma coisa, a definição vale, com um sinal característico. O que está sendo locado é o imóvel urbano. Está lá, artigo 1º da Lei 8.245/91. A locação do imóvel urbano regula-se pelo disposto nesta lei. Questão importante, sempre me perguntam, professor, tem prazo? Não. O prazo é o que as partes combinarem. Quanto tempo eu posso locar um imóvel? Pelo tempo que as partes combinarem. A única restrição que a lei coloca é que se for mais de 10 anos, precisa, se o locador for casado, da concordância do cônjuge. Por quê? Porque mais de 10 anos começa a ter quase uma indisponibilidade do imóvel. É o que diz o artigo 3º, olha lá. O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se for igual ou superior a 10 anos. Outra coisa, atentem para isso. Não importa qual seja o motivo pelo qual o contrato de locação da Lei do Inquilinato vai ser terminado. A única ação possível de ser manejada é a ação de despejo. Não existe ação de rescisão de contrato de locação cumulada com reintegração de posse. A única ação para poder rescindir o contrato e retomar o imóvel é a ação de despejo, ok? Artigo 5º. Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo.
sempre. Mais uma noção fundamental: valor do aluguel. Qual é o valor? É o valor que as partes combinarem. Não existe valor pré-fixado. Teve uma época na história brasileira que tinha o tabelamento de aluguel. Hoje não tem tabelamento de aluguel. O aluguel é fixado pela livre manifestação das partes contratantes. Artigo 17 da lei do inquilinato. É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo. É isto. Qual o valor do aluguel? O valor que as partes combinarem. Ok? Mais uma questão fundamental dentro da locação regulada pela lei do inquilinato. Diz respeito ao direito de preferência. Isso é quase que um conhecimento público. Quase todo mundo sabe que o inquilino tem o direito de preferência na compra se o proprietário resolver vender o imóvel. É capaz de eu perguntar para o William, que está aqui gravando a aula comigo, e ele já ter ouvido falar isso de repente. Se o sujeito está morando na casa, ele pode, se o dono quiser vender a casa, tem que oferecer primeiro para ele que está morando lá dentro da casa. É isto. Quais as consequências de não ser observado esse direito de preferência? Imagine que o proprietário não ofereça o imóvel primeiro para o inquilino. Ou, pior, faça uma oferta sobre um valor e venda por um outro valor, um valor menor. Bom, aí a lei trabalha com uma distinção. Por quê? Porque se o seu contrato de locação estiver registrado na matrícula do imóvel e o sujeito não der a preferência para você na compra, o inquilino pode depositar o preço da venda e ficar com o imóvel para ele. É o que se chama de adjudicação compulsória. Se o contrato não estiver registrado na matrícula do imóvel, o inquilino que não tiver o direito de preferência obedecido só vai poder reclamar perdas e danos. Olha lá, ó. Artigo 27 da lei do inquilinato. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Tá? Artigo 33 dessa mesma lei. O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato da transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses a contar do registro no ato do cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Muitos alunos, quando eu estou na aula presencial, falam: mas como é que eu posso averbar o meu contrato na matrícula do imóvel? Simples, você não tem uma via do contrato? Vai lá no cartório e registra. A lei não exige que sejam os dois contratantes. Qualquer um que tenha um contrato de locação sobre um imóvel pode fazer a averbação do seu contrato na matrícula desse mesmo imóvel. A lei autoriza isso. A lei dos registros públicos autoriza que você vá lá e registre. Portanto, se você não tem esse contrato registrado e é um inquilino e não é obedecido o direito de preferência, só vai poder reclamar perdas e danos. Se você tem esse contrato registrado, você pode, se não for dado para você o direito de preferência, depositar o preço da coisa, desde que faça no prazo de até 6 meses, e ter o imóvel para si. O problema no Brasil é que muitas vezes você passa a escritura pelo valor diferente do que você vendeu. Às vezes você passa a escritura por valor abaixo para poder sonegar imposto. E aí, se você ofereceu para o cara por um preço cheio, mas na hora de passar a escritura passou por um valor menor, e eu tiver o direito de preferência, eu posso de repente comprar por um valor menor. Já vi ação acontecendo isso, é um drama.
É um drama. Atentem para isso, ok? Muito bem. Nós temos 3 espécies de locação regulamentada pela lei do inquilinato. A locação mais comum, que todo mundo conhece, que é a locação residencial. Uma outra locação que também não é incomum, que a maioria de vocês, eu creio, também conhece, que é a locação por temporada. E a terceira espécie de locação, que é a locação não residencial, que provavelmente vocês conhecem com o nome de locação comercial. Estas 3 locações estão regulamentadas na lei do inquilinato. A locação residencial está lá no artigo 46, a locação por temporada no artigo 48 e a locação não residencial no artigo 51. Cada uma com peculiaridades que a gente vai abordar agora. Primeiro, locação residencial. A locação residencial é uma locação, só que um minutinho, isso é o tempo que falta ou o tempo que eu já usei? Tá, beleza. É que aí nós temos um controle de tempo aqui para não ficar muito maçante e excessivo para vocês, ok? Vamos lá. A locação residencial é aquela locação utilizada para moradia do locatário, tá? O sujeito aluga uma casa, um apartamento para morar, sozinho, com a sua família, não importa. Portanto, a finalidade da locação é de moradia, ok? Essa locação residencial, ela é uma locação diferente. Por quê? Porque ela resolve um problema de ordem pública, uma política pública de habitação. Na verdade, o ideal seria que cada um tivesse sua própria casa para morar. Como não existe a própria casa para morar, como o governo não tem condição de garantir habitação para todo mundo, a locação para moradia passa a ter um viés de cumprimento de uma política pública, que é a habitação digna de uma pessoa. Faz parte da dignidade da pessoa humana morar num lugar. Ninguém, quando nós vemos exemplos de ofensa à dignidade da pessoa humana, a gente pensa em alguém morando debaixo da ponte, sem teto, que ficam aí no meio da rua. É claro e evidente que você não ter um lugar para você morar é algo que ofende a própria dignidade da pessoa humana. Portanto, a locação residencial, ela tem um contexto de ser uma locação privada, um contrato privado, mas também tem um interesse público subjacente aí. Bem por isso, existe uma situação muito clara na lei, que é o seguinte. Vocês já devem ter ouvido essa expressão que eu vou falar agora, denúncia vazia. O que é uma denúncia vazia? É a possibilidade do proprietário retomar o imóvel só porque terminou o contrato de locação. A lei do inquilinato veda isso. Você que é proprietário, tem um imóvel para alugar, quando acaba o contrato de locação, você pode pedir o imóvel de volta? Pode, desde que você tenha um motivo. Não é simplesmente porque o tempo acabou. Porque se o tempo acabou, você não vai disponibilizar para outro alugar, então continua com aquele que está alugado. Portanto, entre nós, para que um contrato de locação seja desfeito, tem que ter um motivo. A possibilidade da chamada denúncia vazia é possível desde que você assegure um prazo mínimo de locação. Então, a lei diz que se o contrato de locação tiver pelo menos 30 meses, o proprietário, locador, pode, ao término do prazo, pedir o imóvel sem alegar nenhum outro motivo que não seja o término do prazo. É o que está na lei, artigo 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá fim do prazo estipulado, independente de notificação ou aviso. Agora, se a locação tiver menos de 30 meses, locação de 1 ano, locação de 2 anos, 24 meses, bom, terminado o prazo, o locador pode pedir o imóvel de volta? Pode, mas ele tem
que ter um motivo. E a lei declina quais são estes motivos. Os motivos basicamente são mútuo acordo, se as partes combinarem, ok, não há problema nenhum. Necessidade para uso próprio ou de algum parente, também é motivo colocado para a lei. Olha, eu tinha um imóvel, eu tive que vender, não tenho mais, eu tenho que usar ele. Não, eu tenho um filho que casou e precisa do imóvel, eu preciso colocar ele. Ok, a lei fala que isso é motivo. Não cumprimento do contrato, eu quero o imóvel de volta porque você não está pagando aluguel, porque você não está conservando o imóvel. Óbvio que é motivo. Ou se o poder público tiver que realizar uma obra no imóvel e precisa desocupar o imóvel. Aí é o chamado fato do príncipe, não tem como se opor. Só uma questão aqui no que diz respeito ao não pagamento de aluguel. Se o motivo para a retomada do imóvel é o não pagamento de aluguel, muito cuidado. Por quê? Porque a lei do inquilinato assegura ao locatário que, se ele fizer o depósito do aluguel atrasado dentro do prazo da contestação da ação de despejo, o contrato retorna na sua normalidade. Portanto, para que o proprietário, na lei do inquilinato, possa retomar o imóvel na locação residencial, sem ter que ficar discutindo nada, tem que ter no mínimo prazo de 30 meses. Abaixo desses prazos, só se houver um justo motivo. E entre os justos motivos estão esses que eu falei para vocês. A denúncia tem que ser, portanto, motivada. Isso para atender a finalidade maior, que é a questão do domicílio, da moradia da pessoa. Se entende, aqui o que está por trás é que, se eu tenho imóvel para alugar, eu não preciso dele para mim, então ele serve para alugar, então vamos continuar com quem está lá dentro, a não ser que haja um justo motivo para coisa diversa. Tá bom? Essa é a locação residencial. Aí nós temos a locação por temporada. A locação por temporada, ela se caracteriza pela sua brevidade. O prazo máximo da locação de temporada é por 90 dias. Por quê? Porque ela não é uma locação fixa para eu me estabelecer. É uma locação breve para um motivo de lazer, para um motivo de estudo, para um motivo de uma reforma, qualquer coisa. Ela é breve. O típico exemplo de locação por temporada que vocês devem conhecer, e provavelmente muitos já se utilizaram, é a locação quando você vai para a praia, que você aluga um apartamento. Qual é a diferença dessa locação? Também não serve para morar? Serve, que naquele momento você está morando ali. Mas ela tem uma característica toda peculiar, que é, o proprietário pode exigir o recebimento antecipado de toda a locação. Provavelmente vocês, quando alugaram um apartamento, tiveram que pagar tudo antes. Uma parte, mas na hora da entrada você já paga tudo. Ela não pode ser superior a 90 dias. E fim do prazo, você tem que desocupar de imediato. E não tem que justificar o motivo. Acabou o prazo, sai. Se não sair, o locador entra na justiça e já te dá o despejo de imediato. Por quê? Porque ela não serve para moradia no tempo, ela serve para moradia específica, para aquele tempo. O que acontece é que, se a locação é por temporada, e é para isso que foi contratado, e acaba o prazo, o inquilino continua lá dentro e o locador continua recebendo, ela se prorroga por prazo indeterminado. E daí ela se transforma em locação residencial e não locação mais por temporada. Tá lá, Artigo 50 da lei. Fim do prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do locador por mais de 30 dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, não sendo mais exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos. Ou seja, a locação por temporada se transforma em locação por locação residencial. Ok? Isso é muito difícil de acontecer, mas a lei prevê. E por último, para encerrar a locação da lei do inquilinato, nós temos a locação não residencial, ou também chamada locação comercial. Essa locação é a locação muito importante que protege o chamado fundo de comércio. Vocês já estudaram em direito empresarial que o
Empresário é aquele que conjuga os fatores de produção, capital, mão de obra, para poder produzir bens. Maravilha! Mas vocês estudaram também que para você poder constituir uma empresa, você não tem que ter imóvel próprio. Eu não preciso constituir a empresa no meu imóvel, eu posso constituir a empresa no imóvel de outra pessoa. O contrato que garante isso é justamente um contrato de locação. Só que tem um problema. Qual o problema? O problema é que pode ser que um sujeito constrói um barracão lá para alugar, e aí eu que sou empresário, crio naquele barracão um lugar maravilhoso, transforma aquilo lá num centro comercial que atrai as pessoas, e aquilo sofre uma valorização tremenda por conta da ação do empresário e não do locador que construiu o barracão. Aí o locador vê que agora aquele lugar que ele tinha construído ficou um ponto comercial relevante, ele pensa, bom, o que eu vou fazer? Vou mandar esse cara embora, vou pegar o imóvel para mim e vou eu explorar isso. E isso seria uma espécie de enriquecimento ilícito. E por isso a lei veda. De que maneira? Garantindo para o empresário o direito de renovação compulsória do contrato de locação, desde que cumprido alguns requisitos. Quais requisitos? Primeiro, que o contrato tenha sido celebrado por escrito. Que o locatário esteja nesse imóvel, somando com prazos anteriores, pelo menos 5 anos. E que ele exerça pelo menos há 3 anos a mesma atividade empresarial naquele imóvel. Se esses requisitos estiverem presentes, a lei assegura ao locatário o direito de renovar compulsoriamente o contrato de locação por igual período, para poder se proteger contra a possibilidade do despejo compulsório. A única coisa que a lei exige é que ele entre com essa ação de renovação compulsória no prazo máximo de até 6 meses antes do término do contrato de locação. Se ele deixar passar esse prazo, aí ele perde esse direito de renovação compulsória. Nas locações de imóveis comerciais de muito vulto, quase todos os contratos de locação prevê essa possibilidade da renovação compulsória, justamente para evitar qualquer discussão quanto à possibilidade de você poder retirar de lá o locatário. Mas uma vez previstos ou obedecidos esses requisitos que estão lá no artigo 51 e entrado dentro do prazo de 6 meses, que está no parágrafo 5º do mesmo artigo 51, o locatário tem assegurado para si o direito de renovação compulsória e com isso há a proteção do direito de empresa. Meus caros, é óbvio que teria muito mais coisa para poder analisar sobre a lei do inquilinato, mas com esses conceitos básicos vocês já conseguem se aprofundar mais na matéria. Por favor, leiam seus livros. Aqueles que estão na bibliografia têm condições de trazer mais informações. Hoje nós estamos falando de coisas só essenciais. Vocês precisam complementar isso com os livros que vocês têm indicado, ok? Boa noite para todos.